Olá, que tal fazermos uma sainha com tule, um babadinho de tule posto por cima? Só que não é só posto por cima, ele foi tecido junto com a parte do cos. Fica um trabalho bem diferente, muito mimosinho. Aqui em modelo para criança, feito em dois tipos de linha Clea e linha, essa aqui eu não lembro o nome, mas e uma linha brilhante. Eu tinha apenas um restinho, o suficiente para fazer o cos. Vamos trabalhar? Fazendo uma das saiotas, eu coloquei 3 pontos para trabalho. A cada carreira eu vou colocando o tule. Engato ele já 2 vezes no transportador e coloco na primeira agulha da esquerda. 2 carreiras, engato novamente 2 vezes, que ele forma um franzidinho. Esse é um material bastante sensível, ele não pode ser repuxado, então eu coloco já 2 vezes para ele não ficar reto, já formar o babadinho. Sempre colocando na agulha da esquerda, daí ele não atrapalha também o passar do cabo. Eu não pego na pontinha, bem na pontinha, porque como ele é frágil, se eu ponho ali e na hora que passa o carro ele acaba arrebentando. Eu ponho ele um pouquinho mais para baixo. E assim eu vou fazendo até a largura que eu preciso para a cintura dessa saia. A minha já... Ele não precisa de um acabamento, porque ele não esgaceia esse tecido aqui. Eu vou apenas fazer uma sobreposição no tecido, então eu deixo, não corto ele aqui. Eu deixo uma sobra para sobrepor e arrematar. Eu vou medir e vejo a quantia de carreiras que eu fiz. Se for o suficiente, eu paro por aqui sem mexer no tecido. Isso vai ser feito somente depois, porque senão eu perco, às vezes, se falta, eu perco o meu trabalho. Aqui já deu 59 centímetros. Eu vou fazer um pouquinho mais. Tentei cortar reto o tecido, não consegui, deu algumas entradas aqui que depois eu acerto depois que estiver feito, saindo da máquina.
Então, não tem problema se ele ficou meio torto, só não muito torto. É difícil cortar reto um tecido desse tipo, porque ele não tem firmeza, você não consegue puxar o fio, você não consegue, a tesoura não trabalha, a minha não está cortando muito bem. Então, se houver algum restinho, depois você acerta com a tesoura pequena aonde aconteceu uma sobra, certo? Eu vou terminar e já fazemos a outra saiota. Para outra saia, coloquei 50 pontos na máquina, iniciei com barra limpa, porque vai ser costura invisível, ponto invisível. Então, coloquei 50 pontos em barra limpa, iniciei, a barra vai ser furadinha. Estou fazendo apenas 3 carreirinhas de furos aqui embaixo, ela vai ser passada. Nessa não tem bico, ela vai ser uma barra reta, mas em outros modelos também poderia ser com bicos, descendo, aumentando, fazendo o furinho, depois voltando. Também ficaria bem bonitinho, mas essa aqui vai ser reta. Como vai ser uma peça inteiriça, eu vou continuar fazendo toda ela no sentido da largura, até completar toda a circunferência do quadril. Essa vai ser uma malha passada, então ela não vai ficar enrolando assim um pouquinho na ponta. Iniciei com barra limpa, termino também com barra limpa. Vou fazendo, depois eu mostro a quantia de carreiras que fiz para essa medida aqui. Aqui chegamos no final da segunda saia. Eu preciso terminar com o carro à esquerda, porque nós começamos com o carro à direita. E também considerar a receita dos furinhos aqui embaixo. Como eu fazia 2 carreiras de furinho, 4 carreiras lisas, 2 carreiras de furinho, 4 carreiras lisas, eu também preciso terminar aqui, que coincida, para que feche o desenho. Lembrando que quando vai ser costurado com um ponto invisível, ele faz uma carreira. Então, eu iniciei com 2. Preciso fazer uma e o ponto invisível faz a segunda. Carro à esquerda, deixo sobra de fio e tiro com linha de outra cor. Aqui foram 245 carreiras da segunda sainha, para essa medida aqui. Ela não precisa ser uma medida exata, porque é franzidinha em cima. Então, se for mais larguinha, também não tem problema. Se for mais estreita, vai ter problema. Então, sempre deixo a sobra, faço a mais. Antes de costurar, eu preciso vaporizar. Depois que vaporizei, preciso colocar uma saia junto com a outra. A costura em ponto invisível
vai ser feito por último. Colocando as duas saias juntas, a primeira que entra é a que tem o tule, que nós fizemos com 3 pontos aqui de início. Depois, sobrepondo a essa, vai a sainha, avesso para mim, direito para a máquina. Já deixo na máquina dispostas 110 agulhas. Primeiro eu coloco essa, que nós fizemos um cordonê aqui em cima. Como eu ponho? Pego 2 laçadas ao mesmo tempo, não uma. Se eu pego uma, ele fica repuxando, ele fica feio. Então, eu já pego 2 laçadas do ponto do meio. Eram 3 pontos, pego do ponto do meio. Coloco na extremidade, na outra extremidade também. Vou achando no meio, e depois o meio do meio, e assim por diante. Franzindo um pouquinho, ela não vai ficar esticada. Já demos um franzido quando foi feito esse saiote de cima, agora franzimos também, para ele não ficar repuxando justamente essa parte aqui. Ficou ovalado, é porque tem pontos que nós vamos encolhendo. Então, eu vou com o transportador de 1 ou com o transportador de 2 e facilito. Facilita o trabalho. Às vezes ponho no meio, às vezes ponho mais aqui, e assim vou pondo todos os pontos. Sempre 2 laçadas juntas. Coloquei a primeira saia, agora colocamos a outra. Alguns num canto, outros no outro. Coloco no meio, e assim eu vou fazendo da mesma forma que foi feita essa de baixo, franzindo um pouquinho os pontos aqui, as alcinhas que formarão pontos.
Aqui na palhinha eu vou fazer um trabalhinho para ela ficar mais firme. Precisei colocar pente para não falhar, porque a linha nessa máquina aqui, a linha estava falhando. Esse é um ponto pipoquinha. 2 carreiras no H, 2 carreiras no M. Fiz 26 carreiras, é o suficiente para essa pala. Faço uma marcação em regulagem alta. Retorno à regulagem anterior. Fiz 7 carreiras. Dou uma sobra de fio para costura e tiro com linha de outra cor. Esse modelo também serviria um vestidinho, aí podendo ser feito em 2 partes, frente e costas, ou fazê-lo inteiro assim e na cava fazer a divisão no decote também. Aqui agora costurar a barrinha em cima, por onde vai passar um elástico, e costurar a lateral em ponto invisível. Tem que tomar muito cuidado com dentes, esses dentinhos aqui, que incomodam, se grudam nesse tule. Eu vou costurar, então, em cima e na lateral e colocar o elástico. E já mostro a peça para vocês. E aqui a nossa saia depois de pronta. Ela deu 20 centímetros de comprimento por 52 de quadril. É uma saia para uma criança de 1 ano e meio. Mas pode ser adaptado para qualquer tamanho, qualquer idade. Inclusive, essa parte do tule não precisa ser mais comprida do que a saia. Ela pode ser mais curtinha, inventando modelos, fazendo ele mais babadinho aqui em cima. Também depende do gosto de cada um. Esse é um trabalho aproveitando 2 tipos de linha. Aqui foi usada a linha Clea, a cor número 1112. E uma linha que eu ainda preciso fazer a parte da blusinha que forma conjuntinho com essa saia. Aqui foi feito saia, mas também poderia ser aumentando, fazer a blusinha já em seguida, ou fazer uma jardineirinha colocando alças, também é uma forma de se trabalhar. Aqui a observação também é a seguinte: o tule é um tecido bastante frágil, e precisa se tomar cuidado ao trabalhar com ele para não repuxar, para não puxar e quebrar os pontinhos, os furinhos da trama do tecido. Eu coloquei franzidinho. Aqui eu coloquei como um babadinho de uma sobressaia, mas poderia ser feito enfeites numa manguinha, fazer a manguinha de tule, o punho de tricô, a parte da blusa também de tricô. Vai da criatividade de cada um. Uma peça simples, muito rápida de fazer também e econômica. Certo? Nossa peça para hoje é essa. Bom trabalho!